Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Compartilhe essas orações. Cada compartilhamento é bênçãos do Senhor que retorna para a sua vida e para a sua família. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Neemias, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Palavras de Neemias. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei.
Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o amonita, e Tobias, o oficial amonita. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Por que eu li tudo isso? Para que vocês entendam, para aqueles que estão ouvindo esta oração, entenda que Neemias, ele não foi falar com o rei, ele não procurou o rei, ele orou a Deus, ele chorou, ele se humilhou a Deus. Os humilhados serão exaltados. São aqueles que se humilham a Deus. São aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Neemias não ficou só chorando e reclamando. Neemias chorou, se curvou diante de Deus, jejuou e ele continuou em oração até que ele estava na presença do rei. E quando uma pessoa tem o favor de Deus, quando tem a bondade de Deus agindo na vida daquela pessoa, olha o que aconteceu com Neemias. Essa é uma forma de aprendermos como buscar a Deus, como falar com Deus e como parar de reclamar. Porque a reclamação, ela não leva a lugar algum. Ela leva a destruição, porque ela leva a lugares que a pessoa não consegue sair do lugar. Porque aquele lugar que ninguém quer estar, que é um lugar estagnado, que não tem como fazer nada. Sabe quando uma situação que a pessoa tenta sair do lugar e não consegue se mover para lugar algum? É esse lugar que não podemos estar. Somos filhos e filhas amadas de Deus.
Só que precisamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão a Deus, porque quando pedimos, foi o que Neemias falou para Deus. Neemias falou que quando lembra-te agora do que dissestes a Moisés: se vocês forem infiéis, os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Quando as pessoas oram a Deus, não há mais desunião. Quando uma família, eu vou dar um exemplo de uma família. Quando uma família ora unida, ora, pede perdão, uma pessoa da família, ela consegue reunir se a esposa ou o marido, ela consegue, um pai ou um filho que quer ver a união dos seus pais, quer ver a união da sua família. Aí pode aparecer alguém e ficar sorrindo e dizer: mas a tua família não tem mais jeito. E Deus fala que tem jeito. Una sua família, reúna sua família. Comece a orar, comece a buscar a Deus juntos, se dê as mãos dentro do seu lar, porque Neemias, ele orou, ele jejuou e depois ele pediu para Deus, ele intercedeu pelo povo. Então você vai jejuar, você vai orar e interceder pela sua família, porque abaixo de Deus o nosso bem maior é a nossa família, é a nossa vida, é a nossa família. Primeiro Deus. Então quando você busca a Deus, mesmo tendo alguém fora do caminho de Deus, você orando em seu lar, você vai ver a mudança, você vai ver a transformação na sua família. Todo aquele que, quando está em uma caminhada, ele encontra oposição no caminho, ele encontra pessoas que são opostas principalmente a família. Quando se vê uma família unida hoje em dia, é o que mais os outros invejam, é a família. Porque o inimigo das nossas almas, ele odeia a família. E ele não está de brincadeira, ele não quer ver a família unida, porque ele sabe que a união da família, e principalmente em oração, quebra correntes, cadeados, Deus abre caminhos e tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Neemias sempre foi um homem muito centrado, humilde, ele não teve vergonha de chorar e ele apareceu na frente do rei muito triste, ele estava com um semblante triste. Tem pessoas que falam: eu não vou orar, quando não vou chorar, porque se eu me emocionar, depois eu vou ter que sair e as pessoas vão ver que eu chorei. Neemias prostrou os seus joelhos para Deus, chorou, e foi esse choro que tocou no coração de Deus, que mostrou ao rei que ele estava triste e ele já estava com a liberação de Deus para a vida dele. Deus estava com ele, porque Deus sabia quem era Neemias, o coração dele, e ele era um simples copeiro. As pessoas acham que só cargos altos é que tem transformação, que são pessoas que são bem-sucedidas. Deus pega uma pessoa como Neemias, que saiu do seu lugar, que conseguiu do rei o que muitos nunca conseguiram, cartas de recomendação.
como é bom quando você tem um bom comportamento, porque a pessoa, ela recebe cartas de recomendação. Foi isso que Neemias recebeu do rei, pela bondade de Deus. E ainda ele foi escoltado. Ele teve escolta para cuidar dele, para defender a vida dele. E ele teve todo o material para a reconstrução dos muros. E ele encontrou oposição. Só que quando ele chegou na cidade, ele não falou para ninguém o que ele iria fazer. Ele saiu à noite, foi sozinho, revisou os muros e não contou para ninguém. E depois é que ele chamou os que Deus tocou no coração dele e eles foram conversar para a reconstrução dos muros. E juntos oraram, juntos vigiaram, ficaram em vigilância contra aqueles inimigos que não queria que Neemias e aquele povo reconstruíssem os muros de Jerusalém. Mas quando Deus toca, se você não olha para o lado esquerdo, nem para o lado direito, olha para os céus, olha para frente, olha para Deus, porque Ele é quem abre os nossos caminhos. Temos Jesus hoje, Neemias, com a intimidade que ele buscou com Deus, ele conseguiu tudo e ele foi até o fim. E ele não deixou que o cansaço, que as emoções dele, o medo, ele não deixou que o medo o abatesse, nem aquele povo, porque eles foram ameaçados. Neemias foi convidado para parar a construção, para visitar os inimigos, e ele não parou. Temos que prestar atenção e não parar as coisas que Deus entrega em nossas mãos. Não parar as nossas vidas. Quantas pessoas param suas próprias vidas para dar ouvidos a coisas que não deveriam? Quantas pessoas largam os seus projetos e os seus sonhos porque param e vão prestar atenção na vida do outro? Param para dar ouvidos àquele que quer destruir, que só quer diminuir. Você conhece alguém que só fala mal da sua família e que denigre as suas coisas e fala: ah, mas seu marido não é legal, ou sua esposa põe defeito em tudo que você compra, põe defeito, ri, debocha. Tem tantas pessoas que andam com deboche, falando das outras e debochando daquilo que as pessoas fazem e tentam fazer, e que às vezes não dá certo naquele momento, mas que não é para desistir, não é para parar, não é para dar ouvidos. Preste atenção, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. É muito importante ter pessoas intercedendo por você em oração. É o que falamos em rede de apoio. Mas cuidado, busquem pessoas temente a Deus. Não são todos aqueles que começam uma corrida com entusiasmo que vencem. São aqueles que perseveram, que atravessam a linha de chegada. Orar contra o desânimo, o emocional abalado pelas perseguições, contra as perseguições, pessoas querendo atrapalhar, passarão vontade. A partir do momento que você começa a orar e a fazer jejum pela sua vida, você começa a ter uma abertura de caminho, como teve Neemias, quando você começa a apresentar a Deus o que você precisa, pedir perdão por aqueles que não entendem o que estão fazendo na sua família, no seu trabalho e você mesmo. Temos que ser humildes e pedirmos
pedirmos a Deus o perdão dos nossos pecados. Porque às vezes achamos que tá tudo bem, mas às vezes fazemos algo que não agrada a Deus. E devemos pedir perdão todos os dias para que o Senhor cuide das nossas vidas, cuide das nossas famílias e que não demos ouvidos àqueles que querem parar o propósito de Deus em nossas vidas. Porque Neemias, ele foi ameaçado, só que ele não parou. Quantas pessoas param coisas que Deus fala, eu garanto, eu estou protegendo a tua vida, não para, mas a pessoa fica com medo e o medo trava. O medo faz com que a pessoa trave. Se você orou a Deus, se você pediu, clamou e você sente paz em seu coração, aí chega outra pessoa para te aterrorizar e falar, olha, não vai, que vai acontecer isso ou aquilo, ou mesmo ameaças, porque você, para fazer as coisas para Deus, não é tão simples. Precisa ter coragem, precisa ser forte, porque Deus é conosco. Você não pode parar, porque senão, se você parar, aí você vai ficar naquela de, ai, por quê? Por que que dá certo para outras pessoas e para mim não? Isso não pode acontecer conosco, porque Deus é conosco. Seja centrado, não pare, olhe para frente, vá adiante. Vamos orar todos os dias, pedir a proteção de Deus, que o Senhor envie anjos poderosos para nos proteger, e aqueles que querem parar o propósito de Deus nas nossas vidas vão ficar com vontade, vão passar vontade, porque aquele que começou em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não desista, não pare. Tenha fé, creia que Deus está ouvindo as nossas orações todos os dias. E todos os dias temos uma palavra e temos um exemplo de pessoas, dos heróis da fé, nos encorajando, nos fazendo dar o primeiro passo. Imagine se Neemias não tivesse falado logo com Deus e fosse reclamar da vida com o rei. Ele não teria conseguido nada. Pelo contrário, ele poderia até ter perdido o posto dele. Então, temos que ter cuidado com o que falamos, porque Deus, ele escuta tudo. Nada foge aos ouvidos de Deus e dos olhos de Deus. Então, é melhor a gente se curvar ao nosso Deus Pai, pedindo a sua misericórdia, pedindo perdão dos nossos pecados e dizer, Senhor, eu me sinto forte e o Senhor do meu lado. Cuida de mim e da minha família. Não olhe os nossos pecados, mas nos dá aquela fé que faz olhar para frente, que caminha, mesmo estando com medo, mas não vamos parar. O medo não vai nos parar, porque temos um Deus que é poderoso e que cuida dos seus filhos. Senhor, quando os meus inimigos tramarem contra mim, peço-te que frustres os planos deles, para que eu possa fazer como Neemias e retomar a tarefa que o Senhor me entregou. Não deixa, Senhor, os teus filhos parar as suas vidas. Não deixa que fiquemos cansados, Pai. Tira todo o cansaço, tira todo o medo, toda a angústia, toda a maldade humana e espiritual. Afasta do nosso caminho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que a vida de Neemias nos sirva de exemplo, Pai, para que possamos continuar sem parar os nossos sonhos,
sem parar a tua obra, Pai, para que através dos teus filhos, tuas filhas, todos os inscritos neste canal, que a tua obra continua, Pai. Que a tua obra ela não para na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, não olhe os nossos pecados, mas o que teus filhos precisam viver, a tua bondade, Senhor, aqui na terra, assim como Neemias viveu e ele governou, Pai, aquela grande obra e ela foi concluída. Conclui a tua obra em nossas vidas, Pai, para a tua glória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Cada pedido, cada choro, cada lágrima, o Senhor vai recolher. O Senhor vai nos abençoar e vai nos honrar na frente dos nossos adversários para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus.